andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E você diga: amém. Que leitura abençoada! Maravilha, amados. Se você nunca leu um livro da Bíblia, você já pode ganhar um certificado. Eu li. Mesmo que curto. Aparentemente, livros curtos, assim, muitas pessoas têm dificuldade, amados, de ler. E eu hoje quero me ater apenas à parte A do versículo 1, quando Judas diz, o texto diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Estaremos só tratando dessa metade de versículo. Irmãos, numa pesquisa para se descobrir qual o livro menos conhecido e o livro mais negligenciado do Novo Testamento, a Carta de Judas ganhou o primeiro lugar. É um dos livros menos desconhecidos e menos lidos de toda a Bíblia, por incrível que pareça. Infelizmente, essa é uma carta bem pouco conhecida, apesar de ser um dos mais importantes documentos apologéticos da história da igreja. Essa é uma das menores cartas do Novo Testamento. A segunda epístola de João, por exemplo, possui 13 versículos. Terceira João possui 15 versículos. Filemão possui 25 versículos. E essa carta de Judas apenas 25 versículos também. Apesar de pequena, amados, ela tem um conteúdo gigantesco, espiritual, tutano para nossas vidas. Na bela voz de Cid Moreira, como eu disse, no áudio que eu passei para os irmãos da igreja, leva cerca de 9 minutos a narração dele. A leitura que eu fiz aqui foi no máximo 5 minutos. E apesar de pequena, essa carta tem um conteúdo altamente teológico, em apenas 25 versículos. Por exemplo, ela vai tratar da doutrina dos anjos, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do pecado, doutrina das últimas coisas, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação. E se você procurar, você vai encontrar outras doutrinas somente nessa pequena epístola. Um outro fato interessante é a semelhança de Judas com a segunda epístola de Pedro. São bem semelhantes. Você lê a segunda epístola de Pedro e a carta de Judas, eles têm alguns paralelos interessantes. As duas falam de apostasia, ou desvio da fé, daqueles que abandonaram a fé e seguiram o seu próprio caminho. E esse desvio se dá por meio de homens ímpios. E não só homens ímpios, mas homens influentes. Porque, amados, por trás de toda seita, toda heresia, sempre tem alguém que fala bem, sempre tem alguém que é muito eloquente, alguém que escreve muito bem. Não é um pé rapado da vida, não é um João ninguém, filho de coisa nenhuma. Não, é alguém que fala bem, se expressa bem, tem um bom raciocínio e é por isso que ele consegue enganar as pessoas. Então temos que ter cuidado, vigiar, conhecer bem a palavra, conhecer bem o verdadeiro, para não sermos enganados por falsos mestres. Até porque, por trás de toda apostasia, tem um filho do diabo, com aparência de filho de Deus. E é sobre isso que Judas está tratando. Se você ler aqui, Judas, você viu quantas características negativas Judas vai dar para esses falsos mestres. E a Bíblia fala muito sobre apostasia, amados, sobre desvio. Em 1
1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Se vocês quiserem anotar ou acompanhar, eu vou estar lendo 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Consciência cauterizada, esse termo, traz a ideia de um boi, um animal que é marcado com ferro. E quando se cauteriza ou se aplica ferro em fogo no animal para marcar, aquela parte ali ela fica totalmente insensível. E assim acontece com um falso mestre. Ele literalmente apostata da fé e muitas vezes é uma situação irreversível, porque a consciência fica cauterizada, não há mais um discernimento entre certo e errado. A pessoa fala mentira, ensina mentira como se aquilo fosse uma verdade. E no YouTube, meu irmão, o que mais tem? Eu conheço muitos, que às vezes eu tenho que ouvir, infelizmente, né, ao meu desgosto, mas para poder conhecer como que está o nível de ensino aí pelo Brasil e mundo. 2 Pedro 2, versículo 1 a 3, também vai falar sobre essa questão dos falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores. 2 Pedro, estamos aí fazendo esse paralelo entre Judas e 2 Pedro, e há uma semelhança. Como Judas falou sobre o assunto, Pedro também vai falar do mesmo assunto. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, olha só, encobertamente, esse que é o perigo, não é escancaradamente. Augusto Nicodemos, é interessante que ele tem uma frase que ele diz, que todo falso profeta, falso mestre, ele não vem com uma placa na testa dizendo, eu sou um herege, eu sou um filho do diabo. É encobertamente. Isso é perigoso. Encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, o que é avareza? Sede de possuir mais, ganância. E por avareza, por desejo de dinheiro, eles vão fazer o quê? Farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Fará de vós negócio. Ah, não, que Deus nos guarde disso, de sermos essa peça de troca dos falsos mestres. Infelizmente, é o que acontece hoje. Se você botar na placa de uma igreja culto da cura divina ou da campanha financeira, meu irmão, o culto enche. Aí junta o quê? O bobinho que quer prosperar, né, por meio de uma campanha, e o esperto que quer arrancar o dinheiro da pessoa. Simplesmente isso. E quando junta os dois, quem perde é a ovelha. Infelizmente. Então, que Deus nos guarde desses falsos mestres. Então, aqui, Pedro fala da apostasia futura. Olha que interessante. Né? Ele usa termos, aí no versículo 2, versículo 1 a 3, ele usa termos como haverá, introduzirão, muitos seguirão, em 2 Pedro. Mas quando Judas escreve a sua carta, a apostasia já havia acontecido. Enquanto Pedro fala de algo que viria, Judas trata de algo que já estava acontecendo. Já era uma realidade naquela igreja. No versículo 4 de Judas, fazendo esse comparativo ainda, ele diz, pois certos indivíduos se introduziram, tá vendo? Já não é nada no futuro, já é no presente, se introduziram com dissimulação, com fingimento, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do Senhor,
e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, nessa carta, os falsos mestres são desmascarados, aqui na carta de Judas, e os seus motivos revelados, e seu destino também ele é previsto. Destino previsto. Não que Deus carimbou eles para a condenação eterna, mas eles escolheram esse caminho pelo coração estar corrompido. E a nível de introdução, amados, eu quero fazer algumas considerações nessa carta. Em primeiro lugar, vejamos aí o autor dessa pequena carta. Ele se identifica aí no versículo 1, olha aí, como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aqui o autor se apresenta de três maneiras. Primeiro, ele se apresenta pelo nome. Olha aí, Judas. Judas significa o quê? Abençoado. Judas significa louvado. O sentido da palavra Judas é totalmente positivo. É um nome comum na época de Cristo. Todo pai queria botar o nome do filho de Judas. Isso por dois motivos. Primeiro, por causa de Judá, um dos filhos de Jacó, de onde se origina a palavra Judas. Segundo, por causa de um outro personagem da história, chamado Judas Macabeus, que foi um herói nacional e que deu muitas vitórias para o povo de Israel, isso por volta do ano 160 a.C. Então, quando chega na época do Senhor Jesus, alguns indivíduos são chamados de Judas, porque era comum, até hoje. Quem não bota filho no nome do filho de Mateus? João, né? Pedro. Só que, infelizmente, não por causa desse Judas que estamos falando aqui, mas por causa de um tal de Judas Iscariotes, que foi o que negou a Cristo, hoje, se você for num cartório tentar colocar o nome do filho de Judas, não aceitam, porque a conotação ficou totalmente negativa por causa do cidadão que usou esse nome de maneira inapropriada, mesmo sendo um nome com significado bom. Eu tenho quase certeza, qualquer cartório que você for e quiser registrar o filho com o nome de Judas, mesmo que seja Judas Tadeu, que foi um dos apóstolos, ou Judas, irmão do Senhor, que é o autor dessa carta, quem escreveu aqui não foi Judas Iscariotes, nós vamos ver, você não consegue registrar, por causa da influência negativa desse nome. Sendo assim, quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos alguns indivíduos chamados de Judas. Temos aí o Judas Iscariotes, como já disse, foi discípulo pessoal de Jesus, foi tesoureiro do grupo dos apóstolos, tinha uma posição de honra, né? Não é qualquer um que é tesoureiro, posição de honra, mas jogou sua grande oportunidade fora, ao trair seu Senhor, manchar o seu nome por todo o milênio e, pior ainda, tirar a própria vida por meio do suicídio. Ele vendeu seu mestre, diz a Bíblia, por 30 moedas de prata. Ele até se arrependeu das consequências de seus pecados, mas não se arrependeu do pecado em si, porque ele viu as consequências na vida dele. A tristeza, a amargura, talvez depressão e tantas coisas ruins. E ele devolveu o dinheiro. Ele fez quase tudo certo, mas em vez de fazer a parte principal, que é correr para Cristo, ele decidiu arrancar a própria vida, tirar a própria vida, e ele foi para o seu próprio lugar, como diz a Bíblia. E a semelhança de Judas, muitos dentro da igreja têm também desperdiçado oportunidades, brincado com o pecado e muitas vezes desistido da vida por meio do suicídio. E não só membros, amados. A grande verdade é que a maioria são pastores, líderes, que não aguentam a pressão do ministério e por frustração, decepção, traição e N motivos, acham que o melhor caminho é se matar, pensando que vão aliviar a sua dor da alma. Na verdade, o que acontece é que eles encontram um problema muito maior, porque não é pelo fato da pessoa tirar a própria vida que acabou o problema. Né? Existe uma vida além, depois da morte, salvação eterna e vida eterna. Temos também, amados, o Judas, apóstolo, filho de Tiago. Em Lucas 6,16 diz que Judas, o apóstolo, era filho de Tiago. Só que o Judas da nossa carta que estamos lendo não era apóstolo, e muito menos filho de Tiago. Mas ele era Judas, irmão do Senhor Jesus, servo de Jesus e irmão de Tiago. E temos outros indivíduos com o nome de Judas no Novo Testamento,
mas que nunca foram mencionados na história ou cogitados como sendo o autor dessa epístola na qual estamos estudando. Quem era então esse Judas, o autor dessa epístola que acabamos de ler? Nós não sabemos com certeza, mas provavelmente ele seja o meio-irmão do Senhor Jesus. Maria, amados, teve outros filhos além de Jesus. A Bíblia fala sobre isso. O povo de Nazaré perguntou lá em Mateus 13,55: não é este o filho do carpinteiro, se referindo a Jesus? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então esse Judas aí é quase que uma unanimidade nos comentaristas bíblicos que é o autor da carta e irmão do Senhor. E antes da ressurreição, esse Judas, ele era incrédulo. Os irmãos de Jesus não criam nele. Isso é o que a própria palavra diz lá em João 7,5, diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas depois da ressurreição, nós vemos Judas numa reunião de oração, juntamente com Maria e os demais apóstolos. É interessante isso. Lá em Atos 1,14, vemos uma reunião de oração, todos reunidos, e quem estava ali também? Os irmãos do Senhor, que inclui provavelmente Judas. Todos esses, Atos 1,14, os apóstolos, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, esse Judas, que antes era incrédulo, agora está numa reunião de oração, depois da ressurreição do Senhor, ali junto com os apóstolos. Ou seja, a crucificação e a ressurreição de Jesus foram tão impactantes, tão tremendas, que influenciaram ou levaram os seus irmãos a se converterem. Por que não se converteram enquanto ele estava ali com eles? Precisou Jesus morrer e ressuscitar. São mistérios que a gente não entende, amados. Há pessoas que às vezes só se convertem depois da nossa morte. É claro que não vamos ressuscitar aqui, só na glória, quando Jesus voltar. No caso de Jesus, ele morreu e ressuscitou. Faz lembrar de George Miller, Ele tinha 2 amigos que ele orou por mais de 50 anos pela conversão deles. E nenhum deles é carne de pescoço, duro. Mas quando George Miller morreu, um se converteu. No dia do enterro, o outro se converteu também. Interessante. Ou seja, a oração que ele havia feito por 50 anos não ficou sem resultado, sem resposta. Então, não temos que deixar de orar por as pessoas só porque aparentemente elas estão com o coração endurecido. Seja um marido, um filho, seja lá quem for. Temos que perseverar em oração. Então, é interessante que antes Judas não cria em Jesus. Agora ele está orando com os irmãos. Antes ele zombava de Jesus. Agora ele é servo de Cristo. Antes ele devia achar seu irmão Jesus um doido varrido, um lunático, um alucinado. Agora ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Antes da ressurreição, ele não cria, mas depois ele se tornou um crente fervoroso. A ressurreição de Jesus fez toda a diferença, amados. Então, Judas, o autor dessa epístola, aqui, ele não era um teólogo, ele não era uma pessoa de destaque na igreja. Não, ele era um simples dirigente da igreja preocupado com seu rebanho. Ele era um pastor levantado por Deus para combater os apóstatas da sua época. Judas não era um profeta, mas um homem humilde que se identifica como um simples servo de Jesus Cristo. Irmãos, Deus continua usando servos humildes para a sua obra aqui na terra. Amém? Pessoas sem títulos, sem pompa, sem muito glamour, sem status, sem dinheiro. E essa é a característica de Judas aqui. Até porque ele se identificou com o simples, se referindo a Jesus, com os simples vivendo numa cidade desprezada como Nazaré. Ele, Jesus, se identificou com os pecadores, comendo e bebendo com eles. Jesus se identificou com os pares da sociedade, morrendo na cruz, entre 2 criminosos.
E assim como Jesus, ele era humilde, assim também Judas se coloca numa posição humilde. Judas, servo de Jesus. Segundo, ele se apresenta pelo título, certo? Primeiro, ele se apresentou pelo nome. Judas, agora ele se apresenta pelo título, servo de Jesus Cristo. É assim que está na tua Bíblia? Judas, servo de Jesus Cristo. Ele não se apresenta como apóstolo, ele não se apresenta como bispo, ele não se apresenta como presbítero, ele não se apresenta aqui como irmão do Senhor, mas como um simples servo. Se ele tivesse um pouquinho só de soberba, ele ia botar Judas, irmão do Senhor, né? Pô, daí ia dar um ibope danado, imagina. Judas, irmão de... Não, e Judas, servo de Jesus Cristo. Hoje, numa época de tantos títulos pomposos, né, muitos títulos, poucos ainda ousam se classificar ou se autodenominar servo de Deus. Hoje, se você chamar alguns pastores pelo nome, eles ficam bravos, amados. Eles não aceitam ser chamados por nome. Se você chamar um bispo de pastor, ele não vai te responder. Se você chamar um apóstolo de pastor, ele vai ficar irado. Hoje em dia já existe até o pai apóstolo. Olha só, tem o apóstolo, né? Depois do apóstolo tinha que ter alguma coisa maior. Agora tem o pai apóstolo. Bispo primaz, ou seja, o bispo primeiro. E vai daí por diante. É a loucura pelos títulos. Já teve um agora no Brasil que ele é chamado de patriarca. Ele era apóstolo, foi a pai apóstolo, aí ficou pouco, agora ele é patriarca. Eu falei, meu Deus, que loucura. Judas diz apenas ser o quê? Um servo de Jesus Cristo. Que humildade, amados, que exemplo. A palavra servo aqui é doulos, que no grego significa escravo. Judas, escravo de Jesus Cristo. Nada contra, amado, o título, pastor. Né? Mas, na verdade, nós entendemos que o título é uma função. Ser pastor, evangelista, obreiro, diácono, é uma função. E quanto mais esse título aí, mais responsabilidade é. E temos que ter cuidado, né? Medo, receio. Então, não é porque a pessoa é chamada de pastor que ela é melhor do que ninguém. Graças a Deus que aqui não é nem muito alto. Aqui é o púlpito só para a gente... Coisa, não tem altar. E quando se tem um altar, como na nossa sede lá, não é para estar acima de ninguém, não é esse o propósito. É para que as pessoas enxerguem melhor. A colocação de um púlpito, de um local, é para poder as pessoas verem melhor, ouvirem melhor. No século XIX era até engraçado, porque o próprio Spurgeon, ele tinha críticas às posições que às vezes o púlpito ficava. Tinha igrejas que o púlpito ficava no alto, assim, tipo um puleiro. E ele via se tinha que pregar dali. Ele falava, meu Deus, eu me sinto às vezes uma galinha ou um galo em cima daquele puleiro ali. A posição tão ridícula que as pessoas, acho que exaltavam tanto a posição que tinha que estar lá no alto. Mas o propósito não é estar no alto para ser visto ou reconhecido pelos homens, mas que as pessoas entendam o que você está falando, te vejam melhor. Qual seriam então as características de um escravo, já que a palavra doulos, quando Judas se apresenta como escravo de Jesus Cristo, quais seriam então as características de um escravo? O escravo vive única e exclusivamente para agradar e obedecer a seu senhor. O escravo não tem vontade própria. A vontade do escravo é fazer a vontade do seu dono. O escravo é uma pessoa em que a vida, a força e as capacidades, sejam intelectuais, sejam todas as capacidades, pertencem ao seu senhor. Muitos homens honrados, amados, do passado, da Bíblia, eles foram chamados de servos do Senhor. Homens como Abraão, Moisés, Josué, Davi, homens como Samuel, Jó, Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo foram chamados de servos. Servos. É melhor ser servo de Cristo do que um político famoso. É melhor ser servo de Cristo do que um apóstolo do diabo. É melhor ser servo de Cristo do que ter títulos pomposos ou pomposos. É melhor servir do que ser servido. Judas diz pertencer a Cristo como a um servo ao seu Senhor. Interessante que quando se faz essa comparação entre servo e Senhor, é interessante que o Senhor tirou
Judas do império das trevas e o livrou do poder do diabo. Esse senhor de Judas o comprou com um alto preço. Não só a Judas, como a mim e a você. O preço que o Senhor pagou por seu servo ou seu escravo foi o preço de sangue. Jesus é um Senhor diferente. Não é isso? Pois ele morreu no lugar do servo. Na época, um Senhor nunca morreria no lugar do servo. Ele que mandava, ele tinha poder de matar o servo, o escravo. Esse Senhor derramou o seu precioso sangue em favor do seu povo. 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprados por alto preço. Esse é o Senhor, ou o dono, que morre pelo escravo que somos nós. E o apóstolo Pedro diz que o preço pago por Jesus foi um preço de sangue. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo Jesus. Então a moeda dessa compra foi o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Judas era escravo por amor. Judas era escravo por amor, não por dever, não por obrigação, não por intimidação. Escravo por amor. Isso me faz lembrar de uma história verídica que aconteceu na Califórnia, na época da exploração do ouro. Um rico empresário cristão, ele viu uma jovem negra sendo vendida como escrava. Ele ofereceu o maior lance para aquela jovem negra e comprou aquela jovem para si. Ele era cristão, ele comprou uma negra. Quando esse cristão ficou a sós com a moça, disse para ela o seguinte: eu te comprei por um alto preço. Eu te comprei. Essa escrava, então, cuspiu na cara dele, desprezou ele, não aceitou ele, xingou ele. Mas o empresário não desistiu dela e disse claramente, explicitamente para ela: olha só, eu não paguei esse preço para que você se tornasse minha escrava. Eu te comprei para te manter livre, para te libertá-la. Você está livre, porque ela entendeu que só tinha mudado da mão de dono. Ele me comprou, mas você continua escrava. Aí ela cuspiu, xingou, e ele explicou para ela: eu não te comprei para você ser minha escrava, não. Você está livre. Eu paguei o preço para te libertar. A jovem, quando entendeu o que havia acontecido, se jogou aos pés daquele empresário cristão e disse: então, permita-me, a partir de hoje, servir-lhe voluntariamente por amor, como serva. Eu quero te servir. Ela entendeu a compra. Ela entendeu qual foi a moeda. Então Judas era escravo do Senhor. Ele era servo do Senhor. Ele não estava preocupado com títulos. Ele não estava preocupado com aplausos humanos. Ele não estava preocupado com a aprovação do homem. Ele queria simplesmente servir a Cristo. Irmãos, quanto mais escravos de Cristo somos, mais livre nos sentimos. Quanto mais servos somos, mais úteis seremos. O trem, ele só é livre quando anda nos trilhos. E o homem só é livre quando serve a Cristo. Tem gente que fala assim: não, eu quero liberdade. Meu irmão, o trem só é livre quando está no trilho. E o cristão, ele só é livre quando está em Cristo. Então Judas, antes de se converter, era escravo do pecado. Agora, já convertido, é escravo de Cristo por amor. Será essa a nossa realidade? Somos servos ou somos senhores? Eis a questão. Obedecemos a Deus ou mandamos em Deus? Paulo considerava-se servo de Cristo. Tiago, mais à frente nós vamos ver isso, considerava-se servo de Cristo. Pedro considerava-se servo de Cristo. Se esses três apóstolos se consideravam apenas servos de Cristo, o que dizer de nós? Irmãos, o servo obedece, o Senhor manda.
o servo cumpre ordens, o Senhor é que dá as ordens. O maior exemplo de obediência foi dado por nosso Senhor, ele que era rei. Ele se fez servo por amor aos servos. Ele que era o Deus eterno, infinito, imortal, se fez homem limitado por amor aos homens pecadores. Jesus, que era Senhor do universo, se fez servo de Deus para morrer por pecadores indignos. Um escravo não tem vontade própria, direitos próprios e nem vida própria. Um escravo do pecado é dominado pelo pecado, seja ele qual for. Um escravo de Cristo é livre para fazer a vontade de Deus. Ser servo de Cristo é ser verdadeiramente livre. Ser servo de Cristo é estar à disposição do seu Senhor. Esse tem que ser também o meu alvo, o teu alvo. Tem um hino antigo do grupo Logos, muito lindo, que eu gosto. Ele diz assim: eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Já viu as ordens que são dadas a Deus? As determinações, Deus tem que fazer isso, aquilo. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus, diz esse hino. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Que linda letra é essa, amados. E ele continua dizendo: o Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus, que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer, o que sua vontade mostrará. Termina esse hino do grupo Logos. Bonito, bonito. Então, Jesus era o Senhor, Judas era o servo. E o único propósito da vida de um cristão, amados, é estar à disposição de Jesus, estar ou ser útil em sua obra, útil em alguma coisa. O nosso alvo maior na vida não deve ser a família, o trabalho, o sucesso. O alvo maior é ser útil a Cristo, aonde quer que seja. Mateus Henry diz que é mais honrável ser um servo de Cristo sincero e útil do que ser um rei terreno, independente do seu poder e de sua prosperidade. Terceiro, finalizando, Judas se apresenta por seu parentesco. Olha aí, parte ainda. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Irmão, Judas é o único escritor do Novo Testamento que se identifica pelo seu relacionamento familiar. É o único que diz ser irmão de alguém. Ele diz ser irmão de Tiago. Resumindo, o autor dessa carta, por nome, é Judas. Por chamado ou por título, ele é o quê? Servo. E por parentesco, ele é irmão de Tiago. Agora, quem foi esse Tiago, da qual Judas diz ter sido irmão? Tiago, amados, foi líder da igreja de Jerusalém, conforme Atos 15, versículo 13. Líder da igreja de Jerusalém. Ele era também irmão do Senhor. Antes da ressurreição, ele era também incrédulo como Judas. Os seus próprios irmãos, lembra lá de João 7,5? Não criam nele. Mas depois da ressurreição, nós vemos o Tiago já como líder da igreja. E ele não era apóstolo. Quando teve lá aquela situação entre os gentios, se podia, tinha que comer carne de porco, se podia, os gentios, que não eram judeus, serem crentes, sem terem que obedecer à lei de Moisés, na definição daquele concílio em Atos 15, quem deu a palavra final foi Tiago. Ele diz assim, Atos 15, 13,
E havendo-se eles calado, todos calados, respondeu Tiago dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Uma palavra de ordem. Tiago também foi uma das colunas da igreja, juntamente com Pedro e João. Lá em Gálatas 2:9, Paulo vai fazer menção tanto a Pedro como João como os colunas da igreja. E inclui Tiago também, uma das colunas da igreja de Jerusalém. O Tiago aqui, irmão de Judas, ele é o mesmo autor da carta também que leva seu nome. Aliás, o próprio Tiago, quando escreve a sua carta, diz lá em Tiago 1:1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Parece que é característica de um para o outro, servo de Deus. Assim como Judas se apresentou como servo de Deus, Tiago também diz ser um simples servo de Deus. A coisa mais linda, amados, é a humildade. Aqueles que podiam se gabar, bater no peito, de serem irmãos do Senhor, diziam ser apenas servos de Cristo. Simplesmente servos. Eu gosto do que Oswaldo Sander, certa feita, disse. Ele diz assim: o verdadeiro líder espiritual está infinitamente mais interessado no serviço que ele pode prestar a Deus e a seus companheiros do que nos benefícios e prazeres que ele poderia extrair da vida. Seu objetivo é servir a vida e não aproveitar-se da vida. Ou melhor, seu objetivo é servir os irmãos e não se aproveitar dos irmãos, não se enriquecer às custas dos irmãos. Existem pastores, amados, que se forem chamados pelo nome, já disse isso, ficariam bravos. Apóstolos que se forem chamados de pastores, ficam transtornados. Apóstolas, tem isso também já na igreja. Ou apostilas. Se forem chamadas pelo nome, elas rodam a baiana dentro da igreja. Não aceitam. O autor dessa carta simplesmente diz ser Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Concluindo, como é grande a misericórdia de Deus em transformar pessoas que eram incrédulas, como Judas e Tiago, em pessoas úteis em sua obra. E Deus pode fazer o mesmo, amados, comigo e com você. Fazer de nós servos de valor, um instrumento em suas mãos, uma bênção para a nação, uma bênção nessa igreja, que vem ajudar, somar, contribuir em todas as áreas. Tanto Judas como Tiago foram autores de 2 cartas, olha só, de incrédulos a escritores. Os 2 foram autores de 2 cartas. Judas escreveu para combater os falsos mestres, como nós vamos ver isso na sequência das aulas. E Tiago escreveu para despertar a igreja para uma fé prática, dinâmica, diária. Até porque Tiago, a carta de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Quem gosta de ler o Provérbios aí? Tem gente que lê todo dia um provérbio. Tiago é o Provérbio do Novo Testamento. Mensagem diária, na lata, meu irmão, na lata. Judas combateu os hereges. Tiago edificou os crentes. Para que Deus tem te chamado? Qual é a tua missão? Irmão, não sei, faça o teu melhor onde você está. Amém? Até pouco tempo eu não sabia, Senhor, para que o Senhor me chamou? Aí as coisas vão caminhando, e a gente vai para aqui em Maricá. Para a glória de Deus. Com certeza Deus não nos chamou para lustrar o banco da igreja. Não é essa a função. É muito bom estar limpando, ajudando, né? Porque pelo menos daqui a pouco não precisa limpar, porque está limpinho. A gente já limpou o banco sentando. Mas Deus tem muito mais. Uma hora nós estamos aí, outra hora nós estamos aqui. Amém? Tudo tem um tempo determinado por Deus e Ele vai dirigindo tudo conforme o seu propósito. Amém? Então não faltem as próximas aulas. Estaremos ainda no capítulo 1, na parte B, se Deus quiser, na próxima oportunidade.